que a viúva sorridente revela ao consertar um motor antigo muda a vida do fazendeiro. Em uma fazenda esquecida pelo tempo, onde o sol dançava nas folhas das árvores e os grilos faziam uma sinfonia suave à noite, a viúva sorridente se deleitava em suas máquinas enferrujadas. Seus dedos ágeis e calejados eram a ponte entre passado e presente. Aquela manhã não era diferente. Ela estava imersa na tentativa de ressuscitar um motor antigo, um trambolho de metal que exalava história e mistério. Enquanto girava uma chave de fenda, um tilintar metálico despertou sua curiosidade. O som vinha de dentro do motor. Com uma reviravolta surpresa e um brilho nos olhos, ela tirou uma peça e, para sua surpresa, um diário desbotado surgiu de seu interior. As páginas, amareladas e cheias de marcas do tempo, pareciam gritar por atenção. O coração pulsava forte em seu peito. O diário pertencia a um fazendeiro recluso da região, conhecido apenas por seus segredos sussurrados, um homem que andava sozinho, sempre com o olhar distante. Intrigada, a viúva sorridente se deixou levar pelas palavras escritas à mão. Ali, em cada linha, havia promessas não cumpridas e amores desfeitos. O fazendeiro tentava lidar com uma tragédia que o marcara para sempre. O amor que perdi, as vidas que destruí, frases que salpicavam dor e arrependimento. Com cada página virada, as memórias sombrinhas do passado entrelaçavam-se com sua própria solidão, relembrando-a de uma perda que carregava como uma sombra. Ela percebeu que o homem, atormentado por fantasmas, poderia ser a chave para abrir as portas de seu próprio coração. O medo da solidão gritava mais alto naquelas páginas. O diário fez as paredes da fazenda parecerem mais frias e opressoras. Justamente naquele momento, enquanto seus pensamentos vagavam, um barulho estrondoso cortou o silêncio do campo. E ao olhar pela janela, viu um carro que não costumava parar por ali, um rival perigoso, conhecido pela sua ganância e pelas intrigas que espalhava qual veneno. A presença dele a fez sentir um aperto no estômago, o coração da viúva sorridente disparou. A notícia de que o rival tinha planos de conquistar a propriedade do fazendeiro trouxe à tona uma urgência que ela não esperava. Envolvida em uma teia de segredos e a vida do homem que nem conhecia bem, ela se viu numa encruzilhada. Poderia ajudá-lo a enfrentar o fantasma que o assombrava, e, mais importante, seria capaz de enfrentar seus próprios medos e abrir seu coração novamente, mesmo com a sombra de uma rivalidade antiga pairando no ar. Enquanto a tensão crescia, um nó na garganta a acompanhava. O jeito que as palavras do diário reverberavam em sua mente a deixava inquieta. Seus destinos estavam entrelaçados de uma forma que nunca imaginou. O que de fato havia acontecido no passado, o que ela faria agora? O campo antes tão sereno estava prestes a se tornar um campo de batalha. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Enquanto a tensão crescia, a viúva sorridente sentia seu coração pulsar como um tambor ensandecido. O carro perigosamente familiar estacionou em frente à fazenda. A aura de ameaça pairava no ar e tudo parecia se congelar por um instante. Mas o que realmente a paralisou foi o momento em que o motorista saiu e o sol refletiu no metal do carro, revelando o rosto familiar para ela, não seu rival, mas um homem do passado. O próprio fazendeiro que havia escrito o diário. Ela ficou boquiaberta. Como é possível? Pensou enquanto sua cabeça girava com a revelação. O homem que ela conhecia apenas por rumores, aquele que era cercado por segredos, havia retornado. Ele não era apenas uma sombra distante nos escritos, mas estava ali em carne e osso. Seus olhos, uma mistura de dor e determinação, encontraram os dela. Eu vim buscar o que é meu, ele declarou, a voz tremendo levemente. Nesse instante, a batida do seu coração disparou. O diário, que parecia conectar seu destino ao dele, agora desafiava a encarar uma verdade aterrorizante. Ele havia saído de sua autoimposição, decidido a reivindicar sua vida e seus erros. A viúva tinha esperado que suas palavras fizessem ecoar algo mais profundo dentro dela, mas agora as letras amareladas pareciam tratar de uma história de possessão e vingança. O fazendeiro caminhou em direção à sua propriedade e a viúva sorridente, tomada por um misto de alegria e terror, o seguiu. Você não deveria estar aqui, ela disse, mal conseguindo conter a tremedeira na voz. Há pessoas perigosas, ele a interrompeu. Eu sei muito bem quem é o meu inimigo, mas o que eu não esperava era encontrar você. Estou aqui para acertar contas. E para entender minha história.
As palavras dele pareciam iluminar uma chama de esperança, mas, ao mesmo tempo, a deixavam aterrorizada. Como aquele homem poderia querer confrontar o passado se ele mesmo era uma parte dele? O diário tinha revelado suas fraquezas, e ali estava ele, exposto sob a luz do dia. O dilema se acirrou dentro dela. Poderia confiar nesse homem? De repente, tudo parecia confuso, e no auge do clímax um grito cortou o ar. Era o som de vidro se quebrando. Ela e o fazendeiro olharam para a casa, horrorizados. O rival estava ali não só a espreitar, mas quebrando toda a tranquilidade que havia na fazenda. Havia uma tensão aguda na atmosfera, e a presença dele era uma ameaça palpável. Essa propriedade é minha, rosnou o intruso com um sorriso cínico. E você, meu caro fazendeiro, não tem ideia do que eu sei. O fazendeiro ficou paralisado. Havia um peso nas palavras dele, que ressoavam como um eco de segredos enterrados. A viúva teve um pressentimento gelado. O diário, as lembranças, tudo agora girava em torno de uma verdade devastadora. O que mais ele sabia? Quais segredos inomináveis do passado estavam prestes a serem revelados? A dúvida se instalou, um nó apertado em sua garganta. A tensão crescia como uma tempestade prestes a se soltar. O campo, antes pacífico, estava se tornando um campo de batalha onde os fantasmas do passado não eram apenas lembranças, mas uma realidade assombrosa. Enquanto as sombras dançavam ao redor deles, a viúva sorridente percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Seria então que mais do que um diário se revelaria, mas segredos que mudariam não apenas ela, mas todos ao seu redor para sempre. O fazendeiro ficou paralisado. Havia um peso nas palavras dele, que ressoavam como um eco de segredos enterrados. A viúva sorridente teve um pressentimento gelado. O diário, as lembranças, tudo agora girava em torno de uma verdade devastadora. O que mais ele sabia? Quais segredos inomináveis do passado estavam prestes a serem revelados? A dúvida se instalou, um nó apertado em sua garganta. A atmosfera estava pesada, quase palpável, enquanto o rival sorria, certeza transparecendo no olhar. Os segredos do seu passado estão mais perto do que você imagina, ele riu, olhando diretamente para o fazendeiro. A tensão crescia como uma tempestade prestes a se soltar. Foi então que o vidro da janela estilhaçou, quebrando aquele silêncio opressivo. Um grito ecoou. O rival havia atirado e a viúva sorridente sentiu seu estômago revirar. O fazendeiro caiu ao chão, levando a mão ao lado, onde uma mancha escura começou a se espalhar pela camisa. O barulho do tiro reverberava nos ouvidos dela, enquanto a cena se desenrolava em câmera lenta. "Não!" gritou a viúva, correndo em direção a ele. O coração disparado, a dor e o pânico se misturavam, como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. O rival estava ali com um sorriso satisfeito, mas a vitória não durou. "Você vai pagar por isso?" ela rosnou ao perceber que o fazendeiro precisava dela. Ela segurou sua mão, os dedos tremendo enquanto sentia a vida escorregando entre as palmas. "Não, você vai ficar bem", repetia um mantra desesperado. No fundo, algo a assombrava e seu olhar buscou o diário esquecido ao lado do motor. As palavras daquelas páginas ecoaram na mente dela: o amor que perdi, as vidas que destruí. Alguém tinha que saber a verdade. O que ela nunca sabia até então é que o diário não era apenas sobre o fazendeiro, mas também sobre seu próprio passado. De repente, enquanto o fazendeiro lutava para respirar, um outro carro parou diante da fazenda. Ela não conseguia acreditar no que via. O homem que desceu do veículo tinha uma semelhança chocante com o fazendeiro no chão. Seu olhar era de um profundo desespero, mas havia também um brilho de reconhecimento. "Irmão!" ele murmurou, avançando com a expressão horrorizada. O fazendeiro, com dificuldade, levantou a cabeça. "Você está vivo!" balbuciou a voz cheia de incredulidade. A viúva sorridente ficou paralisada, a realidade girando em um turbilhão. Como isso era possível? Ele nunca havia mencionado um irmão. O que mais estava enterrado na poeira do passado? O rival, percebendo que a situação havia mudado rapidamente, olhou em volta em pânico. A cena de violência tomou um rumo inesperado e o jogo de poder virou de lado. "Você está mentindo!" gritou ele, a voz traindo seu medo. O irmão começou a se aproximar, as emoções fervendo e a verdade à espreita. A viúva sorridente não tinha ideia de que estava prestes a descobrir segredos que poderiam destruí-los, todos, ou unir suas histórias em uma única tragédia. Enquanto o fazendeiro e seu irmão trocavam olhares, ela percebeu que o peso no coração parecia mais uma sombra de um destino já traçado. O que estava escondido nesse diário revelaria o que ela nunca imaginou. As palavras impregnadas de dor agora eram um eco de um futuro incerto, e a fazenda, antes só um local de solidão, tornava-se um campo de batalha onde histórias entrelaçadas lutavam para vir à tona. Nesse momento, uma explosão de lembranças e revelações estava prestes a surgir, mudando tudo para sempre. O silêncio foi quebrado por um único pensamento que ecoou na mente da viúva sorridente.
Quem sou eu nesse redemoinho de segredos? E enquanto a tensão pairava no ar, ela soube que a resposta poderia ser mais devastadora do que todas as balas disparadas até ali. O fazendeiro e seu irmão trocaram olhares e a tensão no ar parecia palpável. A viúva sorridente não sabia o que pensar, o que significava a presença daquele irmão. Porque ele nunca tinha sido mencionado antes. Poderia ser apenas uma coincidência, mas o que mais os dois poderiam estar escondendo? Com um movimento rápido, o rival, que havia atirado, soltou uma risada cruel. Ah, então você estava escondendo mais do que um passado sujo, não é mesmo? Sua voz era uma provocação, e a viúva viu como o fazendeiro ficou tenso, os músculos contraídos como cordas de violão prestes a quebrar. O irmão hesitou, mas não recuou. O que você quer dizer com isso? Você não sabe nada da nossa história. O rival sorriu com diversão mesclada a desdém. Eu sei que vocês dois têm muito o que esconder. Não são apenas segredos de fazenda, mas segredos de família. Os laços corrompidos que os uniram estão prestes a se romper de vez. Cada palavra era uma faca, cortando o que restava de esperança no peito da viúva. Ela queria gritar, queria impedir que ele revelasse mais, mas estava paralisada, presa em um labirinto de medos antigos e revelações devastadoras. Então, como se fosse um desfecho de uma trama amarga, um novo elemento entrou na cena. O som de outros motores ao longe se aproximava e a viúva sorridente desviou o olhar para a estrada. Mais carros, figuras saindo de dentro deles. Homens em terno, com um olhar sério, com ar de quem estava ali para decidir algo. A pressão aumentou, um nó se formou na garganta da viúva. A tensão crescia a cada segundo e o rival se divertia com o drama que se desenrolava. Olhem só, o circo está montado e a plateia chegou. Ele continuava a rir, mas a viúva não teve tempo para pensar em sua risada. Projetou os olhos ao redor. Sabia que a situação estava se tornando crítica, como um vulcão prestes a entrar em erupção. E foi nesse instante que o fazendeiro, em uma mistura de dor e desespero, decidiu tomar coragem. Você não tem ideia do que você está colocando em risco. Ele gritou, sua voz ecoando pelo campo aberto, como se pudesse desviar o olhar da verdade. A viúva olhou para ele, seu coração batendo forte, mas a certeza de que tudo ia mudar era quase opressora. Com um impulso, o irmão avançou e, em um gesto inesperado, puxou uma corrente de seu bolso. Chega de segredos, vamos resolver isso agora. Ele virou-se para o rival e a viúva entendeu com um arrepio na espinha que as tensões estavam prestes a se intensificar muito mais. Em um piscar de olhos, o irmão estava frente a frente com o rival e tudo ficou em suspenso. A atmosfera estava elétrica, o ar pesado com promessas de confrontos e revelações. A viúva se viu em um turbilhão de emoções, o medo da perda, a urgência de proteger o fazendeiro e a necessidade de entender todos aqueles mistérios. Não era apenas uma questão de conflito entre dois homens ou entre ela e um rival. A verdadeira batalha para descobrir a verdade estava prestes a estourar. E antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio. Mais tiros. O rival havia atacado novamente, mas desta vez não era uma balança de poder apenas entre eles. Ao olhar, a viúva viu que o irmão do fazendeiro não era apenas um aliado, mas alguém que carregava uma conexão secreta com quem ela não esperava. A revelação viajaria mais fundo do que qualquer tiro disparado, cruzando as fronteiras da história com um peso que poderia desmoronar tudo. O que era aquele segredo? Quem mais estava envolvido nessa intriga familiar sem fim? E mais importante, até onde a viúva estava disposta a ir para proteger quem amava? O campo se tornava um verdadeiro campo de batalha, não só de força, mas de verdades e revelações que mudariam tudo para sempre. A única certeza era que nada seria como antes. Cada personagem nessa história agora desenhada por segredos, intrigas e lealdades postas à prova. As respostas estavam a um passo de se revelar, mas o preço poderia ser alto demais para todos. O fazendeiro e seu irmão trocaram olhares e a tensão no ar parecia palpável. A viúva sorridente não sabia o que pensar, o que significava a presença daquele irmão. Porque ele nunca tinha sido mencionado antes, poderia ser apenas uma coincidência, mas o que mais os dois poderiam estar escondendo. Com um movimento rápido, o rival, que havia atirado, soltou uma risada cruel. Ah, então você estava escondendo mais do que um passado sujo, não é mesmo? Sua voz era uma provocação, e a viúva viu como o fazendeiro ficou tenso, os músculos contraídos como cordas de violão prestes a quebrar. O irmão hesitou, mas não recuou. O que você quer dizer com isso? Você não sabe nada da nossa história. O rival sorriu com diversão mesclada a desdém. Eu sei que vocês dois têm muito o que esconder. Não são apenas segredos de fazenda, mas segredos de família. Os laços corrompidos que os uniram estão prestes a se romper de vez. Cada palavra era uma faca, cortando o que restava de esperança no peito da viúva.
Ela queria gritar, queria impedir que ele revelasse mais, mas estava paralisada, presa em um labirinto de medos antigos e revelações devastadoras. Então, como se fosse um desfecho de uma trama amarga, um novo elemento entrou na cena. O som de outros motores ao longe se aproximava e a viúva sorridente desviou o olhar para a estrada. Mais carros, figuras saindo de dentro deles. Homens em terno com um olhar sério, com ar de quem estava ali para decidir algo. A pressão aumentou, um nó se formou na garganta da viúva. A tensão crescia a cada segundo e o rival se divertia com o drama que se desenrolava. Olhem só, o circo está montado e a plateia chegou. Ele continuava a rir, mas a viúva não teve tempo para pensar em sua risada. Projetou os olhos ao redor. Sabia que a situação estava se tornando crítica, como um vulcão prestes a entrar em erupção. E foi nesse instante que o fazendeiro, em uma mistura de dor e desespero, decidiu tomar coragem. Você não tem ideia do que você está colocando em risco. Ele gritou, sua voz ecoando pelo campo aberto, como se pudesse desviar o olhar da verdade. A viúva olhou para ele, seu coração batendo forte, mas a certeza de que tudo ia mudar era quase opressora. Com um impulso, o irmão avançou e, em um gesto inesperado, puxou uma corrente de seu bolso. Chega de segredos, vamos resolver isso agora. Ele virou-se para o rival e a viúva entendeu com um arrepio na espinha que as tensões estavam prestes a se intensificar muito mais. Em um piscar de olhos, o irmão estava frente a frente com o rival e tudo ficou em suspenso. A atmosfera estava elétrica, o ar pesado com promessas de confrontos e revelações. A viúva se viu em um turbilhão de emoções, o medo da perda, a urgência de proteger o fazendeiro e a necessidade de entender todos aqueles mistérios. Não era apenas uma questão de conflito entre dois homens ou entre ela e um rival. A verdadeira batalha para descobrir a verdade estava prestes a estourar. E antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio. Mais tiros. O rival havia atacado novamente, mas desta vez não era uma balança de poder apenas entre eles. Ao olhar, a viúva viu que o irmão do fazendeiro não era apenas um aliado, mas alguém que carregava uma conexão secreta com quem ela não esperava. A revelação viajaria mais fundo do que qualquer tiro disparado, cruzando as fronteiras da história com um peso que poderia desmoronar tudo. De repente, o fazendeiro gritou, mas não de dor. Suas palavras cortaram a tensão. Parem. Ele não é meu irmão. A sala ficou em silêncio. O tempo parecia ter parado. O que ele disse? Ele não era seu irmão. Um gelo percorreu a espinha da viúva. O irmão congelou e o rival, por um momento, ficou em estado de choque. O fazendeiro olhou para eles, o rosto coberto de pânico. Ele é filho do meu pai. Mas com outra mulher, a viúva sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todos os segredos, todas as mentiras estavam ali, expostas como cicatrizes abertas. Cada palavra carregava um peso irreparável. A conexão familiar não era a única revelação. A dor do passado se entrelaçava com o presente e tudo o que acreditavam saber estava em colapso. O irmão deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. E você sabia de tudo isso? Ele olhou para o rival descrente. Como você pôde esconder isso de mim? A viúva sorridente, agora sem palavras, percebeu que a trama tinha tomado um caminho sombrio. Eles estavam todos conectados por uma teia de segredos, traições e perdas. Com o rival em silêncio, a tensão aumentou. Então o que fazemos agora? Ele perguntou, o tom desafiador subindo. O fazendeiro, com os olhos cheios de lágrimas e fúria, enfrentou os dois. O clima pesava intensamente e a viúva sabia que tudo tinha mudado. A revelação não trouxe conforto e a verdade agora era uma arma. O que mais estava escondido entre eles? O que significava tudo isso para o futuro em uma fazenda já cheia de mistérios? As perguntas fervilhavam na mente dela, cada vez mais angustiantes. Ela olhou para o fazendeiro, para o irmão, e soube que nada daquilo tinha um desfecho fácil. O que estava prestes a acontecer poderia dividir tudo ou unir de maneiras inesperadas. E quando o silêncio se rompeu com mais um ruído dos carros que chegavam, a viúva se sentiu em um verdadeiro campo de batalha, onde os fantasmas do passado e as verdades não ditas agora ameaçavam devorar todos. O que mais estava prestes a ser revelado, ela simplesmente não poderia imaginar. O fazendeiro e seu irmão trocaram olhares e a tensão no ar parecia palpável. A viúva sorridente não sabia o que pensar. O que significava a presença daquele irmão, porque ele nunca tinha sido mencionado antes, poderia ser apenas uma coincidência, mas o que mais os dois poderiam estar escondendo. Com um movimento rápido, o rival, que havia atirado, soltou uma risada cruel. Ah, então você estava escondendo mais do que um passado sujo, não é mesmo? Sua voz era uma provocação e a viúva viu como o fazendeiro ficou tenso, músculos contraídos como cordas de um violão prestes a quebrar. O irmão hesitou, mas não recuou.
O que você quer dizer com isso? Você não sabe nada da nossa história. O rival sorriu com diversão mesclada a desdém. Eu sei que vocês dois têm muito o que esconder. Não são apenas segredos de fazenda, mas segredos de família. Os laços corrompidos que os uniram estão prestes a se romper de vez. Cada palavra era uma faca, cortando o que restava de esperança no peito da viúva. Ela queria gritar, queria impedir que ele revelasse mais, mas estava paralisada, presa em um labirinto de medos antigos e revelações devastadoras. Então, como se fosse o desfecho de uma trama amarga, um novo elemento entrou na cena. O som de outros motores ao longe se aproximava. Mais carros. Figuras saindo de dentro deles. Homens em terno com um olhar sério, com ar de quem estava ali para decidir algo. A pressão aumentou, um nó se formou na garganta da viúva. A tensão crescia a cada segundo e o rival se divertia com o drama que se desenrolava. Olhem só, o circo está montado e a plateia chegou. Ele continuava a rir, mas a viúva não teve tempo para pensar em sua risada. Projetou os olhos ao redor. Sabia que a situação estava se tornando crítica, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Então, como se tivesse feito uma decisão, o fazendeiro, em uma mistura de dor e desespero, decidiu tomar coragem. Você não tem ideia do que você está colocando em risco. Ele gritou, sua voz ecoando pelo campo aberto. A viúva olhou para ele, seu coração batendo forte, mas a certeza de que tudo ia mudar era quase opressora. Com um impulso, o irmão avançou e, em um gesto inesperado, puxou uma corrente de seu bolso. Chega de segredos, vamos resolver isso agora. Ele virou-se para o rival e a viúva entendeu com um arrepio na espinha que as tensões estavam prestes a se intensificar. Em um piscar de olhos, o irmão estava frente a frente com o rival e tudo ficou em suspenso. A atmosfera estava elétrica, e antes que ela pudesse processar qualquer coisa, houve um estrondo ensurdecedor. Mais tiros, o rival havia atacado novamente. Mas ao olhar com pressa, a viúva notou algo chocante. O irmão do fazendeiro levantou sua arma e o estrondo ecoou novamente. O fazendeiro, então, caiu ao chão com um som abafado. Um silêncio submarino tomou conta do ambiente. O irmão virou-se para o fazendeiro e gritou, "O que você fez?" O homem no chão estava pálido. A viúva sorridente sentiu seu coração parar. O tiro não era direcionado ao rival, mas a seu próprio irmão. As palavras ecoaram em sua mente, enquanto a verdade se desdobrava como um filme tenebroso. Ele sabia de tudo. Nesse momento, um trecho de luz forte cortou a cena. Um carro da polícia apareceu, sirenes e luzes piscando, interrompendo o caos. Eles estavam prontos para prender o que pareciam ser os criminosos. Todos os olhares se viraram e a tensão se intensificou. O rival, que parecia tão no controle, agora parecia incoerente, como se estivesse prestes a ser engolido pela própria ganância. E enquanto a viúva olhava para aquele cenário de destruição e confusão, uma ideia brutal a atingiu. O fazendeiro não era o único a esconder segredos. O rival tinha as chaves de um passado sombrio e agora tudo se entrelaçava em um emaranhado que desafiava a compreensão. O que mais havia por trás daquele diário? A verdade era uma bomba-relógio prestes a explodir e ela sentia o tempo escoar. Tudo aquilo parecia apenas o começo de algo muito mais profundo. Enquanto as luzes da polícia se refletiam nos olhos da viúva, uma pergunta ecoou em sua mente: quem realmente estava em perigo? E com o som do alvoroço crescendo, ela percebeu que a batalha estava só começando. O fazendeiro e seu irmão trocaram olhares, e a tensão no ar parecia palpável. A viúva sorridente não sabia o que pensar. O que significava a presença daquele irmão, porque ele nunca tinha sido mencionado antes, poderia ser apenas uma coincidência, mas o que mais os dois poderiam estar escondendo. Com um movimento rápido, o rival, que havia atirado, soltou uma risada cruel. "Ah, então você estava escondendo mais do que um passado sujo, não é mesmo?" Sua voz era uma provocação e a viúva viu como o fazendeiro ficou tenso, músculos contraídos como cordas de um violão prestes a quebrar. O irmão hesitou, mas não recuou. "O que você quer dizer com isso? Você não sabe nada da nossa história." O rival sorriu com diversão mesclada a desdém. "Eu sei que vocês dois têm muito o que esconder. Não são apenas segredos de fazenda, mas segredos de família. Os laços corrompidos que os uniram estão prestes a se romper de vez." Cada palavra era uma faca, cortando o que restava de esperança no peito da viúva. Ela queria gritar, queria impedir que ele revelasse mais, mas estava paralisada, presa em um labirinto de medos antigos e revelações devastadoras. Então, como se fosse o desfecho de uma trama amarga, um novo elemento entrou na cena. O som de outros motores ao longe se aproximava. Mais carros, figuras saindo de dentro deles. Homens em terno, com um olhar sério, com ar de quem estava ali para decidir algo. A pressão aumentou, um nó se formou na garganta da viúva. A tensão crescia a cada segundo e o rival se divertia com o drama que se desenrolava. Olhem só.
O circo está montado e a plateia chegou. Ele continuava a rir, mas a viúva não teve tempo para pensar em sua risada. Projetou os olhos ao redor. Sabia que a situação estava se tornando crítica, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Então, como se tivesse feito uma decisão, o fazendeiro, em uma mistura de dor e desespero, decidiu tomar coragem. Você não tem ideia do que você está colocando em risco, ele gritou, sua voz ecoando pelo campo aberto. A viúva olhou para ele, seu coração batendo forte, mas a certeza de que tudo ia mudar era quase opressora. Com um impulso, o irmão avançou e, em um gesto inesperado, puxou uma corrente de seu bolso. Chega de segredos, vamos resolver isso agora. Ele virou-se para o rival e a viúva entendeu com um arrepio na espinha que as tensões estavam prestes a se intensificar. Em um piscar de olhos, o irmão estava frente a frente com o rival e tudo ficou em suspenso. A atmosfera estava elétrica, e antes que ela pudesse processar qualquer coisa, houve um estrondo ensurdecedor. Mais tiros, o rival havia atacado novamente, mas ao olhar com pressa, a viúva notou algo chocante. O irmão do fazendeiro levantou sua arma e o estrondo ecoou novamente. O fazendeiro, então, caiu ao chão com um som abafado. Um silêncio submarino tomou conta do ambiente. O irmão virou-se para o fazendeiro e gritou: "O que você fez?" O homem no chão estava pálido. A viúva sorridente sentiu seu coração parar. O tiro não era direcionado ao rival, mas a seu próprio irmão. As palavras ecoaram em sua mente, enquanto a verdade se desdobrava como um filme tenebroso. Ele sabia de tudo. Nesse momento, um trecho de luz forte cortou a cena. Um carro da polícia apareceu, sirenes e luzes piscando, interrompendo o caos. Eles estavam prontos para prender o que pareciam ser os criminosos. Todos os olhares se viraram e a tensão se intensificou. O rival, que parecia tão no controle, agora parecia incoerente, como se estivesse prestes a ser engolido pela própria ganância. A viúva, então, naqueles segundos de confusão, teve uma visão que a deixou paralisada. Em meio ao movimento, o carro da polícia parou e dela saiu uma mulher de cabelos curtos, com um crachá na mão. Ela se aproximou rapidamente e, com um tom autoritário, puxou um documento. Parados, ninguém se move. Mas antes que alguém pudesse reagir, a mulher olhou diretamente para o fazendeiro no chão e sua expressão ficou rígida. "Você é", ela hesitou, reconhecimento e medo misturados em seu rosto. "Você não pode estar aqui. Todos pensaram que você estava morto." A sala parecia vibrar com suas palavras. O clima carregado de tensão mudava radicalmente. Os segredos estavam prestes a irromper. E enquanto a viúva tentava captar a enormidade daquela revelação, um grito da multidão ao redor chamou sua atenção. As pessoas estavam em choque, diferentes faces refletindo medo e confusão. E enquanto essas revelações se desenrolavam, a viúva se deu conta de que tudo o que ela acreditou saber sobre os homens na sua frente mudava a cada instante. O viver na fazenda não era apenas uma questão de quem era quem. Era uma rede de mentiras, enganos e relacionamentos complexos que uniam todos ali de formas que ela nunca imaginou. O fazendeiro, agora olhando para a mulher da polícia, parecia perdido. Eu não estou morto." "O que você está fazendo aqui?" ele murmurou. A tensão estava insuportável e a viúva percebeu que tudo o que havia acontecido até agora poderia ser um plano elaborado que a incluía de formas que nunca entenderia. Era como se a realidade tivesse se desmanchado, como um castelo de cartas. E antes que ela pudesse processar completamente tudo, um novo estrondo lá fora chamou a atenção. Um carro explodiu na estrada e tudo ao redor deles virou um caos incontrolável. Um novo nível de desespero se instalou e a viúva só conseguia pensar: o que mais estava por vir? E como todo esse drama se desenrolaria a partir dali? O fazendeiro, agora olhando para a mulher da polícia, parecia perdido. Eu não estou morto. O que você está fazendo aqui?" Ele murmurou. A tensão estava insuportável. A viúva sorridente percebeu que tudo o que acontecera até aquele momento mudava radicalmente, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ela sentia a gravidade da situação escorregar entre seus dedos como areia. A mulher da polícia, com um olhar de incredulidade, hesitou antes de falar. "Eu fui enviada para investigar seu desaparecimento. Todos pensavam que você havia morrido. Sua mãe..." A voz dela falhou como se estivesse prestes a quebrar. Ela nunca teve respostas. O murmúrio que se seguiu na multidão parecia um eco distante de uma verdade enterrada. O olhar do fazendeiro se apanhou, misturando dor e raiva. "Você não sabe de nada. Minha mãe me traiu." Depois do acidente, tudo mudou. Os olhos do irmão, que estava agora em choque, se arregalaram. "Acidente?" Ele soou incrédulo. Mas antes que alguém pudesse responder, um som estrondoso irrompeu do lado de fora. Um carro explodiu em chamas na estrada, espalhando fragmentos metálicos e vidro como uma chuva de destruição. Ouvindo aquele estrondo, a viúva sorridente sentiu como se seu coração tivesse pulado uma batida. Era o caos em um instante.
Gritos e correria tomaram conta do ambiente. No meio dessa confusão, um homem, surgido do nada, atravessou a multidão apavorada. Ele se aproximou com pressa, seu olhar era feroz. Precisamos ir. Eles vêm para cá, ele parecia saber mais do que estava dizendo. Seu semblante era tenso e um detalhe fez a viúva parar. A cicatriz no rosto dele era familiar. Ela não conseguia acreditar, mas o reconheceu. Era um conhecido de seu passado, alguém que havia se associado ao mistério do desaparecimento do fazendeiro anos atrás. A palavra morto ecoou na cabeça dela enquanto ele se aproximava. Você precisa sair agora. Ele vai querer a propriedade de qualquer jeito. Tem planos. Aquilo a atingiu como um soco. O que mais ela não sabia, quais outros segredos existiam enterrados nas areias do tempo. Instantaneamente, todos os olhares se voltaram para o fazendeiro. As revelações estavam mudando a dinâmica. O irmão se virou confuso. O que você sabe sobre isso? O cambaleio dos acontecimentos parecia um quebra-cabeça que despedaçava. O fazendeiro estava confuso, buscando a verdade em meio ao turbilhão de vozes e gritos que ecoavam. Mas antes que a viúva pudesse intervir, o homem que surgiu do nada virou-se e gritou: "Eles estão a um passo de descobrir onde você está." Seus olhos estavam cheios de urgência e pânico. O clima mudou instantaneamente. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de dúvida e terror. Duas realidades se chocavam, um passado que eles pensavam ter enterrado e um futuro incerto diante deles. A viúva sorridente sentiu o frio na espinha. Havia uma verdade ameaçadora prestes a ser revelada. Que planos eram esses? O que exatamente estava em jogo e o que mais aquele homem sabia? Era um emaranhado de segredos que poderiam destruir ainda mais vidas. Nesse instante, uma sirene mais alta do que a explosão cortou o ar. Carros da polícia se aglomeraram ao redor, mas não foram os uniformes que a deixaram em choque. Uma figura apareceu ao fundo, uma mulher que parecia muito com o fazendeiro, seu olhar sério e decidido. "O que vocês estão fazendo aqui?" Ela lhe dirigiu um olhar penetrante. "É hora de encarar a verdade de frente." As palavras dela soaram como um chamado, um aviso. E com elas, a viúva se deu conta de que algo ainda mais profundo se escondia nas sombras. Os segredos se acumulavam e o impacto daquelas revelações ainda estava por vir. O que mais haveria a ser revelado naquele campo, diante de tantos olhares curiosos? E a pergunta mais aterradora pairava no ar: quem realmente estava em perigo agora? A batalha não faria nada além de intensificar, e ela podia sentir isso no fundo de seu ser. O fazendeiro, agora olhando para a mulher da polícia, parecia perdido. Eu não estou morto." "O que você está fazendo aqui?" ele murmurou. A tensão estava insuportável. A viúva sorridente percebeu que tudo o que acontecera até aquele momento mudava radicalmente, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ela sentia a gravidade da situação escorregar entre seus dedos como areia. A mulher da polícia, com um olhar de incredulidade, hesitou antes de falar. "Eu fui enviada para investigar seu desaparecimento. Todos pensavam que você havia morrido. Sua mãe..." A voz dela falhou como se estivesse prestes a quebrar. Ela nunca teve respostas. O murmúrio que se seguiu na multidão parecia um eco distante de uma verdade enterrada. O olhar do fazendeiro se apanhou, misturando dor e raiva. "Você não sabe de nada. Minha mãe me traiu." Depois do acidente, tudo mudou. Os olhos do irmão, que estava agora em choque, se arregalaram. "Acidente?" ele soou incrédulo. Mas antes que alguém pudesse responder, um som estrondoso irrompeu do lado de fora. Um carro explodiu em chamas na estrada, espalhando fragmentos metálicos e vidro como uma chuva de destruição. Ao ouvir aquele estrondo, a viúva sorridente sentiu como se seu coração tivesse pulado uma batida. Era o caos em um instante. Gritos e correria tomaram conta do ambiente. No meio dessa confusão, um homem, surgido do nada, atravessou a multidão apavorada. Ele se aproximou com pressa, seu olhar era feroz. "Precisamos ir, eles vêm para cá." Ele parecia saber mais do que estava dizendo, seu semblante era tenso. A palavra morto ecoou na cabeça dela enquanto ele se aproximava. "Você precisa sair agora, ele vai querer a propriedade de qualquer jeito. Tem planos." Aquilo a atingiu como um soco. O que mais ela não sabia? Quais outros segredos existiam enterrados nas areias do tempo? Instantaneamente, todos os olhares se voltaram para o fazendeiro. As revelações estavam mudando a dinâmica. O irmão se virou confuso. "O que você sabe sobre isso?" O cambaleio dos acontecimentos parecia um quebra-cabeça que despedaçava. O fazendeiro estava confuso, buscando a verdade em meio ao turbilhão de vozes e gritos que ecoavam. Mas antes que a viúva pudesse intervir, o homem que surgiu do nada virou-se e gritou: "Eles estão a um passo de descobrir onde você está." Seus olhos estavam cheios de urgência e pânico. O clima mudou instantaneamente. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de dúvida e terror.
Duas realidades se chocavam, um passado que eles pensavam ter enterrado e um futuro incerto diante deles. A viúva sorridente sentiu o frio na espinha. Havia uma verdade ameaçadora prestes a ser revelada. Que planos eram esses? O que exatamente estava em jogo e o que mais aquele homem sabia? Era um emaranhado de segredos que poderiam destruir ainda mais vidas. Nesse instante, uma sirene mais alta do que a explosão cortou o ar. Carros da polícia se aglomeraram ao redor, mas não foram os uniformes que a deixaram em choque. Uma figura apareceu ao fundo, uma mulher que parecia muito com o fazendeiro, seu olhar sério e decidido. O que vocês estão fazendo aqui? Ela lhes dirigiu um olhar penetrante. É hora de encarar a verdade de frente. As palavras dela soaram como um chamado, um aviso. E com elas, a viúva se deu conta de que algo ainda mais profundo se escondia nas sombras. Os segredos se acumulavam e o impacto daquelas revelações ainda estava por vir. O que mais haveria a ser revelado naquele campo, diante de tantos olhares curiosos, e a pergunta mais aterradora pairava no ar: quem realmente estava em perigo agora? A batalha não faria nada além de intensificar, e ela podia sentir isso no fundo de seu ser. Então, de repente, algo imprevisível aconteceu. Um burburinho cresceu entre os presentes. O homem recém-chegado, que havia prometido proteção, ergueu uma arma que até então estava oculta. Desculpem, mas não posso permitir que isso aconteça. Sua voz soou cortante e decidida. O fazendeiro ficou paralisado enquanto o irmão deu um passo voluntarioso para a frente. Você está louco? O que você está fazendo? O homem apontou a arma para a mulher que se aproximava. Desculpe, mas eu não posso deixar você expor a verdade. As palavras dele foram como um golpe. O que significava aquela ameaça? Que verdade era essa? Todos estavam em choque, incapazes de processar. E enquanto a tensão atingia um pico insuportável, algo dentro da viúva explodiu. Ela gritou: o que você está escondendo? Quem é você realmente? As reações eram como um eco distante. A atmosfera na fazenda, que já estava tensa, agora se tornava eletricamente pesada. O que mais lhes aguardava? Havia segredos que prometiam revirar tudo o que conheciam. E com a possibilidade de um confronto iminente pairando no ar, a única certeza era que nada seria como antes. O clima estava insuportável. A mulher da polícia, com seu olhar determinado, disse: vocês precisam prestar atenção. Os segredos que estão escondendo são mais perigosos do que pensam. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. O fazendeiro, com um nó na garganta, se virou para o irmão e soltou: eu não sabia, ninguém me contou nada. Mas no instante seguinte a urgência se intensificou. O desconhecido, com a arma em punho, gritou: saia do meu caminho, e a tensão no ar era palpável. O fazendeiro e seu irmão, em um momento de desespero, grudaram um no outro, como se a única salvação fosse a união. A explosão do carro lá fora ecoou como um prenúncio de caos. O homem que havia dado a voz de alerta estava cada vez mais nervoso. O rosto da mulher da polícia se iluminou com uma verdadeira epifania. Precisamos pôr fim a isso. Todos vocês estão em perigo. Uma onda de emoção tomou conta da viúva sorridente. Era seu momento, sua chance de agir. Chega! Ela gritou com a voz firme. Não podemos mais viver sob mentiras. Precisamos enfrentar o que está nos perseguindo. O olhar da mulher da polícia se suavizou. Vamos lá, precisamos de coragem e verdade. A tensão explodiu em um vórtice de gritos e confrontos, mas de repente algo mudou. Uma força invisível começou a dissipar o calor do conflito. O homem com a arma hesitou, sua determinação vacilou por um momento. A viúva se aproximou devagar. Não precisamos disso. Todos tivemos nossos secretos. Juntos podemos encontrar uma saída. A expressão dele se suavizou, os músculos relaxaram lentamente. O fazendeiro olhou para o irmão e, com um gemido de dor, falou: olha, somos mais fortes juntos. O irmão, ainda confuso, assentiu lentamente, percebendo que não havia mais espaço para desconfiança. Enquanto isso, os sirenes lá fora se intensificavam. A mulher da polícia se aproximou mais, sua voz forte: se vocês não se unirem agora, tudo se perderá nas chamas da dúvida e da traição. Ela olhou diretamente para o fazendeiro. A verdade vai vir à tona mais cedo ou mais tarde, e todos que a escondem vão pagar um preço alto. O ar parecia se tingir de esperança, e foi assim que, um a um, eles foram se encorajando a deixar os medos de lado. O rival, que até então sorria como se vencesse a batalha, agora se via cercado. Você não pode fazer isso. Ele gritou, a voz tremendo. A viúva então se virou para todos e gritou: precisamos de unidade, não apenas para encarar o passado, mas também para proteger nosso futuro. Com isso, um a um as vozes se uniram. O homem com a arma finalmente baixou a mão, seu olhar agora carregava uma tristeza profunda. Desculpem, eu só queria proteger os meus. Ele havia saído das sombras. E naquele momento, todos puderam ver a fragilidade e a humanidade de cada um. Com a sirene se aproximando e a pressão se dissipando, a viúva sorridente olhou para cada um deles.
Eles agora compartilhavam uma missão: encontrar a verdade. Isso era mais forte do que qualquer rivalidade. Essa equipe, agora interligada por dor e descobertas, se preparou para enfrentar o mundo fora daquele campo de batalha. E assim, enquanto saíam juntos, a viúva sussurrou: a luta não acabou, mas uma nova história começa agora. O futuro estava repleto de possíveis finais, e no horizonte a verdade aguardava. E você, que acompanhou essa jornada cheia de emoção, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama esse conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, quero ouvir tudo. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta comunidade incrível.